Sigam o conselho de um amigo. Nunca num vídeo digam que vocês estão planejando soltar a resenha de outro em determinado dia da semana ou no futuro. Nunca digam porque é agouro. Tudo bem? Então, aí depois de uma semana aqui em casa, sem internet nenhuma, sem possibilidade de poder fazer o vídeo, eu venho finalmente aqui para fazer a resenha do Rei do Inverno, do Bernard Cornwell, que foi uma das minhas últimas leituras. Como vocês podem ver, eu tenho um livro da biblioteca aqui. Então, como a capa está muito estourada, né, eles não têm a jacket, é a primeira edição, eu resolvi fazer essa cópia perfeita da capa, só para não ficar tão feio, né? Essa cópia fiel, então, é a que eu vou utilizar agora para fazer a resenha. O Rei do Inverno, então, ele é parte de uma trilogia, que são as Crônicas de Arthur. O Bernard Cornwell escreveu, ele tem muito essa pegada de histórica, né, nos livros dele, ele tem várias cronologias, e essa aqui especificamente, então, vai seguir a mitologia do Rei Arthur, e sobre toda aquela parte de formação da Inglaterra, sobre a luta dos britânicos contra os saxões. Quem vai narrar o Rei do Inverno não é o Arthur, é um homem chamado Derfel. Ele está, na verdade, escrevendo essa história, e no momento agora, nesse final de vida dele, ele é um monge, na verdade um padre, que a pedido dessa rainha, ele está escrevendo a história de Arthur, que ele conheceu porque ele foi lanceiro dele, quando ele era mais jovem. E ela era sempre muito impressionada pelas histórias que ela ouvia, né? Histórias do Rei Arthur, da Guinevere, da Excalibur, e ela gostaria de saber mais. O Derfel, então, quando ele era criança, ele foi resgatado pelo Merlin. Na verdade, ele acabou escapando da morte quando a aldeia em que ele vivia foi invadida. E o Merlin, que era um druida na história do Cornwall, o Merlin, ele tinha esse costume de resgatar algumas crianças que ficaram órfãs, que iam morrer se não fosse pela ajuda dele. Ele acolhe essas crianças e coloca elas para viver junto dele, junto ali do Thor, que é a parte da Britânia onde ele vive. Então Derfel vai crescer, cercado por essa parte da mitologia, né, da religião, do druidismo. Ele vai ficar muito amigo de uma outra menina que foi salva também pelo Merlin, que ela se chama Nimue. Ela está treinando para ser uma sacerdotisa junto com Merlin. E o foco de toda a história, então, vai ser na luta dos britânicos e os saxões. O pontapé para isso na história é porque Uther, que é o rei agora da Britânia, ele já está sem herdeiro. O filho dele, né, o herdeiro de verdade do trono, morreu, e ele está esperando o neto dele nascer. Ele dá o nome ao neto dele, que era o mesmo nome do filho, Mordred, e ele nasce no inverno, por isso o título do livro. Bem, o que vai acontecer então para o Arthur aparecer na história e para o Derfel começar a se relacionar com ele é que esses saxões, eles tentando entrar na Britânia, eles vão se envolver dentro dos reinos da Britânia e vão conseguir um traidor ali dentro que vai tentar matar, ameaçar a vida do Mordred. Isso depois que o Uther já morreu. Então o Arthur é convocado para que ele possa proteger esse rei. E ele deve protegê-lo, assim como os vários outros reinos da Britânia. Então, a partir daí, a história vai entrando em vários conflitos diferentes, várias guerras com os saxões, com francos, entre britânicos. Eles todos vão estar guerreando de alguma maneira, e o Arthur vai participando disso. Ele também vai ser nomeado ali como o protetor do Mordred, como o tutor dele, até que ele possa tomar o trono. Então, não é aquela história básica do Arthur que a gente tem às vezes para criança, que tem toda aquela história da Tábua Redonda, que a gente conhece, sobre os relacionamentos dele. O autor, o Bernard Cornwell, ele vai tentar se basear o máximo possível no que a gente já tem de história e de realidade para tentar escrever sobre o mito. Então, na verdade, é como se ele tentasse escrever sobre a história da formação da Inglaterra, baseado no que já tem de mitologia confirmada ou não. A interação e a personalidade de alguns dos personagens que são muito icônicos dessa história, eles são um pouco diferentes do que eu estava acostumado, mas isso vai tornando a história mais vívida, mais interessante, os personagens são mais reais. Isso dá espaço também para muito mais intriga, muito mais história que ele pode desenvolver dentro. Foi a Tatiana Feltrin que, quando foi fazer a resenha desse livro, ela colocou como Tough Lit, para fazer uma comparação de Chick Lit. Então, realmente é isso. É um romance sobre guerra, sobre sangue, sobre sexo, sujeira. Ele retrata muito bem, assim, muito vividamente,
a vida que as pessoas nesse século V, final do século V, começo do século VI, deveriam ter. A narrativa vai se correndo em cima disso. Tudo que ele quer desenvolver, ele vai desenvolvendo dentro dessas diferentes confrontos, dessas diferentes guerras que os personagens vão enfrentar. Apesar das crônicas serem relacionadas ao Arthur, né, para falar do mito dele, pelo narrador não ser o Arthur, e em muitas partes do livro ele está distante do Arthur, isso perde um pouco o foco do Arthur. Eu achei que a gente conhece muito mais o Derfel do que a gente conhece tanto assim o Arthur. A gente vai olhar sempre o Arthur dos olhos desse homem que sempre admirou ele. Também uma impressão que eu tive é que o livro não tem assim um fim muito bem definido, né? Um clímax para o fim tão forte assim. É como se fosse um final de um capítulo de um livro maior. Então, como a história é muito corrida, vão acontecendo vários fatos, vão tendo vários clímax, parece que na verdade o Cornwell criou uma história muito grande e daí chegou a dividir ela em 3 para acomodar melhor a história em 3 livros do que em um livro gigantesco. Eu gostei muito do livro, mas não foi necessariamente pela linguagem, né, pela escrita do Cornwell. Ele tem uma linguagem muito direta, que também é muito descritiva, mas é muito pé no chão. É como se ele estivesse descrevendo um cenário que ele está vendo mesmo. Mas ele não deixa assim de saber trabalhar com os personagens dele, fazer os personagens mais engraçados ou não, saber mexer com a emoção de quem está lendo. Então, exatamente por ele ser um livro tão histórico, cheio de detalhes, que ele me interessou muito. O autor ele vai muito fundo nesses pequenos detalhes, é uma coisa bonita, explicativa, sobre as diferentes tribos, os reinos, a maneira como eles se vestem, a linguagem, vai muito fundo na religião também. Então, enquanto eu lia o livro, eu queria ter o Google o tempo todo ali do lado para pesquisar um pouco mais sobre aquilo, saber um pouco mais sobre o que eu estava lendo. Então, o livro é um prato cheio se você gosta de guerra, gosta de história de batalha, ou de história mesmo. Se você gosta também da mitologia do Arthur, é legal você dar uma olhada nesse livro, porque ele traz algumas coisas de diferente. Ou se não, se você é ligado em uma coisa mais medieval também. Muito recomendado, então, O Rei do Inverno, e eu vou continuar a trilogia e postar aqui também. Então é isso aí, a gente vai ficar até a próxima. Se você gostou do vídeo, clique em curtir ou colocar nos seus favoritos. Também não deixe de comentar, eu gosto muito. Tem também a página do Facebook e o blog que vocês podem curtir. E, para quem tiver interesse nessa cópia fiel de capas que eu faço, eu estou aceitando encomenda, viu? Até mais.